Ok, obsessor familiar. Qual é o obsessor afins? Obsessor afim é aquele que você diz assim: ai, eu não sou alcoólatra, mas eu só bebo uma cervejinha no final de semana, de vez em quando, mas é só um copinho. Aí você medita, você acende palo santo na sua casa, você faz processos de meditação com o irmão Gleison na sessão planetária, mas no final de semana você bebe uma cervejinha. Aí você vai naquele comércio buscar cerveja. Lá tem um monte de seres não físicos viciados em cerveja. Quando você sai de lá com aquela garrafa de bebida para sua casa, vai uma leva de seres obsessores junto com você. Quando você abre aquela tampinha de cerveja que faz aquele barulhinho, aquilo é um sino. Gente, o que eu estou falando é muito sério. E é algo que eu vi acontecer. Eu vou descrever melhor. Aquele barulhinho abrindo a tampa da cerveja ecoa um sino no mundo espiritual. E vem legiões em cima de você. Por isso que muitos seres, quando estão num processo muito intenso desse processo de obsessão, começam a esquecer. Não, bebi, esqueci, não sei o que eu fiz. Houve uma incorporação. Ok, beleza. Esse ser levou todos aqueles obsessores, esse irmão levou todos aqueles obsessores para dentro da sua casa, porque levou uma garrafa de bebida para lá. Aí a energia do ambiente começa a pesar, começa a queimar lâmpada, começa a queimar eletrônicos. Quanto maior esse peso, maior é essas interferências no ambiente familiar. Aquele ser está lá. Só que aí, esse irmão assistiu essa palestra do irmão Gleison e decidiu que não vai mais beber. Se não tem mais bebida, será que faz sentido para aqueles seres continuarem lá, aguardando para receberem essa bebida? Ok, agora eu vou dar uma explicação melhor. No mundo espiritual não tem bebida. Não tem bebida no mundo espiritual, não tem drogas, não tem cigarro, não tem Coca-Cola, não tem carne, não tem nada disso. Então, quando um ser desencarna, eu vou melhorar aqui. Lembra da informação que eu passei daquele irmão que perdeu a vida? Do ser que perdeu a vida assassinado pelo outro, aqui no começo da minha analogia? Ok. Imagina esse ser, que esse ser que foi para o mundo espiritual, ele é um ser viciado em cerveja. Perdeu a vida, está no mundo espiritual. E agora? O que eu faço? Ai, a fuga. Quais são as fugas? Cigarro, bebida, prostituição. Aí o cara é viciado em bebida, em cerveja. Ele vai para onde? Aonde que tem cerveja? No bar, no supermercado. Ele vai para esses lugares aguardar alguém lá. Quando abre a garrafa de bebida e a pessoa começa a beber, ele se aproxima da pessoa e inicia um processo que a gente chama de vampirização. Dentro desse processo de vampirização, a energia vital, junto com aquela energia da frequência da bebida que está no campo da pessoa, é absorvida pelo ser que está ali vampirizando. E aí o que acontece dentro disso? Enquanto tiver bebida ali, enquanto a pessoa estiver se embriagando, esse ser está ali. Obsessor afim. Ok. E se em vez de ser um ser não físico, ou seja, que desencarnou, em vez de ser um ser que não é viciado em bebida, mas é um ser que é viciado em sexo, para onde é que ele vai?
motéis. Ele vai para motéis. Aí, dia dos namorados, aniversário de casamento, o maridão diz assim: é hoje. Amor, tenho uma surpresa para você. Vou te levar num lugar legal. Aí leva a companheira no motel. Chega lá, tem um monte de seres desencarnados, pervertidos, assistindo a sua performance lá, junto com a esposa. Aí, quando você está lá no ápice da performance, um desses seres que está ali diz assim: quando eu era vivo, eu era igual a esse rapaz, eu me vestia no mesmo estilo, eu tinha os mesmos gostos, eu era parecido com ele. Aí você vira um Big Brother. Quando você vai daquele lugar para a sua casa, aquele ser te acompanha, obsessor afim. Seja bem-vinda, irmã, gratidão. Obsessor afim. Aí a sua esposa está lá no ápice da performance e um ser desencarnado do sexo feminino que está lá olha e diz: eu era assim, eu era nova, eu era jovem, eu era bonita assim, eu era igual ela. Aí esse ser gruda lá na sua esposa, vai junto com você para a sua casa. A mesma coisa, para não ficar muito longa a explicação, a mesma coisa acontece com a dependência química, a mesma coisa acontece com o cigarro, a mesma coisa acontece com várias outras coisas. Daqui para frente você tem conhecimento para fazer a leitura como isso funciona. Qual é a grande diferença? É que quando esse ser se aproxima de você e ele passa a te vampirizar, começa a acontecer algo que a gente chama de troca energética. Dentro de uma troca energética, ele está recebendo a sua energia, você começa a receber a energia dele também. E geralmente a energia que você recebe de um ser desse, ela vem tão poluída com tanta coisa, em pouco tempo, o marido, a esposa, começa a sentir alguns desejos diferentes. Começa a sentir desejo de experimentar uma mulher diferente. Mas aquele desejo não está vindo dele. Está vindo do ser que está sendo o obsessor dele. Aí ele começa a sentir o desejo de... Gente, tem coisas tão bizarras no meio disso. Dentro de trabalhos espirituais do outro lado, eu vi muitas dessas coisas e é algo horrível. Pessoas que começam a transar com animais. Nasce daí. Obsessor do campo, gerando aquela energia. E outros desejos surgem aí dessa forma. Não estava lá. Depois que você foi para aquele lugar e esse ser grudou, você está recebendo esse estímulo. Aí você não trabalha o teu campo, você cede ao desejo. Daqui a pouco você está mais uma vez dando alimento para aquele obsessor. Assim a gente vira uma marionete. O mais grave... Você já está falando do sexo, podia comentar dessas pessoas que têm vontade de mudar o sexo, também tem uma influência com isso? Totalmente. Processo obsessivo. Totalmente. Processo obsessivo misturado... A pergunta foi, as pessoas que têm o desejo de mudar de sexo, né? Em muitos momentos é processo obsessivo, em outros é crenças, mas por sua grande maioria processo obsessivo. Fica bem fácil para avaliar isso. Se você parar para prestar atenção, todo esse exemplo que eu dei acaba se tornando uma realidade na vida de homossexuais. Porque é uma energia muito pesada. São poucos
os que não se conectam com essa frequência. São poucos. Então, ok. Beleza. Dentro desse processo todo que vocês estão agora entendendo como é que ele funciona, a gente já entendeu os obsessores afins, os obsessores familiares. Qual é a única maneira de eu afastar o obsessor do meu campo?